vida toda ali no 7 de setembro, ali está estudando a turma do Enem, do Enem, do ECEM, do Edem, de qualquer coisa que você possa imaginar, ela fica ali, aí ela casa com um cara relaxadão, aquele cara que tal, e eles se amam. Sabe por quê? Porque ele olha e vê no outro o que ele queria ser. No fundo, nós nos casamos com as pessoas que a gente diz assim, ela tem ou ele tem coisas que eu não tenho que eu queria ter. E aí você casa por projeção, não tem jeito, é assim com todo mundo, desde que o mundo é mundo. A gente casa por projeção. Eu me lembro, irmãos, que quando eu namorava com a Patrícia, eu ainda namoro, né, mas quando a gente era só namorado, aí uma irmã chegou para mim e disse assim, você tem que casar com uma irmã que toque, que cante, que pregue. Eu digo, por quê? Não, para ajudar no ministério de minha filha, mas eu já toco, eu já canto, eu já prego. Se eu já arrumar uma mulher que toque, cante e prega, vai ser nós vamos dividir a igreja no primeiro mês. Eu tenho que ter uma pessoa que tem outras vantagens que eu não tenho. Paciência, conciliação, entendeu? Tenha mais longanimidade do que eu e tal. Eu tenho que ter uma pessoa que tenha coisas que eu queria ter, mas eu não consigo ter, irmãos. Uma pessoa que fale menos. Eu me lembro que uma vez eu fiquei com raiva de mim, eu era menina, eu fiquei com raiva que eu era muito conversador e tal. E eu fiquei com raiva de mim e eu vou ficar calado. Aí até o Marcão lá da Messejana, o Marcão é meu amigo de infância, chegou para conversar comigo, e aí Paulo, e tal, eu disse, tudo bom. Cara, e aí e tal, isso aqui, eu disse, é isso mesmo. Aí o que tu tem? Não tenho nada não. Ai, nossa. Então, se você conhece uma pessoa, você falar e ela ficar ali ouvindo, começa com a Patrícia. Se quiser, pastor Paulo, eu quero conversar com uma pessoa que me escute. Pronto, Patrícia. Por que você começar a conversar comigo? Na hora que você começar a conversar, eu já sabia que você ia chegar e dizer, olha que a mãe é assim, olha o caminho disso aqui. Então, os casais se casam porque eles se atraem pelo que eles têm vontade de ser. O problema é que com o passar dos anos, o que era valoroso se converte numa desgraça irreparável. Eu não suporto essa mulher que não fala. Quer ver outro conflito de relacionamento que acontece? Entre irmãos de fé, irmãos da caminhada. Irmãos de caminhada se afastam e se dividem, porque no momento inicial da relação eles percebem que eles se completam. Eles se completam e tal, rapaz, você tem virtudes aqui que eu não tenho, mas com o tempo eles não sabem mais lidar com essa diferença complementar. E seria ótimo, irmão, se nós pudéssemos ter ao nosso lado todas as pessoas que nós desejássemos ter. Mas a verdade é que nós estamos sempre cercados dos que são como nós, ou então dos que são como nós gostaríamos de ser. E o filho pródigo precisou se agregar a este cara, porque no fundo o dono da pocilga era naturalmente tudo o que aquele moço tentou ser até aquele momento, mas sem sucesso. Preste bem atenção. Aquele moço, dono da pocilga, ele era naturalmente livre. Ele tinha uma pocilga, e daí? Que os judeus não gostem. Ele era livre, ele não tinha angústia. Porque o filho pródigo pediu tudo que era dele ao pai, mas lá na frente mostrou-se um rapaz ainda angustiado. O filho pródigo se agregou àquele homem, dono da pocilga, porque ele era religiosamente desembaraçado. Ele não tinha nenhum complexo de consciência porque era dono da pocilga. E o filho pródigo se agregou a ele porque ele era um cara prático, proativo, que usou aquele momento de pobreza para inclusive melhorar seus negócios, porque a mão de obra se tornou barata. Por isso que eles se juntaram. Sabe por que Jesus foi morto pelos religiosos da sua época? Porque no fundo, irmãos,
Jesus mostrou para os religiosos exatamente como eles deveriam ser, mas não tinham coragem de ser. Jesus mostrou que um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro rabino, tem que ter muito mais essência do que aparência. Quando ele diz assim: ore, não para ser visto pelos homens, mas para que Deus escute. Dê a sua oferta e a sua esmola de forma que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Não façam como os religiosos que dão para serem vistos. Jesus foi perseguido porque ele era o protótipo perfeito do que nós queremos ser, mas não temos competência para ser, por isso nós queremos matá-lo. E o amor de Deus se mostra no fato de que todos os nossos relacionamentos são espelhos. Escute, eu vejo o amor de Deus aqui, irmãos, porque quando aquele moço se agrega àquele dono da pocilga, na verdade Deus estava dando a ele uma oportunidade de se olhar no espelho e dizer assim: cara, você é de um jeito e você quer ser de outro jeito. Você quer viver de uma forma que você não consegue, mas pode ter certeza também, o outro, o dono da pocilga, ele quer ser também como você é. O amor de Deus, irmão, se mostra, sabe como? No fato de que quando eu me relaciono com você, eu vejo em você as minhas fraquezas, e eu vejo em você como eu posso melhorar as minhas fraquezas, e você faz isso comigo. Quem é pai aqui e filhos? Levanta a mão. Muito bem. Você sabe o que é pior nos nossos filhos? Você sabe o que é pior? É porque a gente olha para os nossos filhos e a gente vê exatamente as nossas falhas. Não é verdade? Aí você diz: meu Deus, como eu sou uma pessoa insuportável. Isso é uma demonstração do amor de Deus, para que você aprimore quem você é, para que você transforme as suas debilidades em virtudes. Aqueles dois se encontraram e foram a providência de Deus. Os irmãos entenderam? Quem entendeu diz amém. Por isso, irmãos, não tem gente pior nem gente melhor. A gente tem mania de ficar escolhendo gente melhor, gente pior, não é verdade? Mas cada relacionamento que você tem aqui, Deus lhe dá uma oportunidade de dizer assim: ó, eu quero que com ele você veja o que você é fraco e no que você precisa melhorar. Segundo lugar, onde é que eu vejo o amor de Deus nesse momento do texto? É que as variações em nossas vidas, elas podem nos levar a viver e a conviver com realidades e com pessoas estranhas a nós. As variações na nossa vida nos levam a conviver com pessoas estranhas à nossa razão. Quando eu fazia faculdade lá na UES, onde está a irmã Aline estudando, lá no Centro de Humanidades, eu tive que dizer, e a igreja serve para isso também, para ensinar as pessoas a viver na faculdade. Eu disse para ela: Aline, quando você entrar na UES, não chame os professores de tio. Não chame, porque eles são os tios que gostam das sobrinhas. Se é que você me entende. Então não chame de tio, não pergunte que hora é o recreio, tá certo? E quando alguém lhe ofender, não diga que vai à coordenação, porque não tem essas coisas. Quando eu entrei na faculdade, lá na UES, eu reencontrei uma moça que eu conheci quando ela era garota. E eu a vi lá, e eu estranhei que aquela moça estivesse escolhendo o curso de filosofia. Porque o curso de filosofia, irmãos, não é um curso que dá dinheiro. Porque eu conheci aquela moça, filha de classe média alta. Ela era de classe média alta, e os seus pais eram empresários bem-sucedidos. Aquela moça, eu a vi garota, estudando nas melhores escolas particulares de Fortaleza. E para minha surpresa, ela estava fazendo o curso de filosofia na UES. E para minha surpresa ainda maior, a sua mãe, que era a empresária bem-sucedida,
agora vendia lanches na frente da faculdade para os alunos da UES. Lisos. Registre-se aqui. E eu me assustei porque a vida deu uma guinada. A vida deu uma mudança radical na história daquela família. Porque a empresa quebrou. Eles deixaram a igreja. O pai arranjou outra mulher. E os filhos ficaram com a mãe. E para todos, novos e estranhos momentos se levantaram. E eles tiveram que conviver com gente que lhes era também estranha. Porque, irmãos, o normal, um curso de ciências humanas, como filosofia, sociologia, e eu não estou falando aqui com preconceito não, estou falando da realidade aí que está posta. Um curso de filosofia, sociologia e os outros dias que tem por aí, não é um curso para gente de classe média, irmãos. Gente de classe média se forma em medicina, direito, odontologia, não é verdade? Quando a gente vai num curso desse, meus colegas de filosofia eram gente que morava, toda era gente que morava no Bom Jardim, como no Ceará, na Grande Portugal. Eu era o único que tinha carro. E a gente chamava de burguês. E eu era mais burguês ainda, porque na época eu estudava inglês. E dentro do curso de ciências humanas da UES estudar inglês é um crime completo a pessoa estudar alemão. É para ler Heidegger, Karl Popper. E eu não digo não, cara, para estudar inglês. Então eu estranhei que aquela menina estivesse convivendo com gente que não era gente para ela. Que ninguém cria um filho de classe média, né, irmãos, para colocar dentro do Centro de Humanidade da UES. Não é verdade, Ana? A não ser que seja o curso que você faz a letras, não é? Que salva o Centro de Humanidade da UES. A pedagogia eles colocaram lá para o seguinte Itaperi. Mas ali, irmãos, o pessoal da sociologia, da filosofia, a pessoa que é contra tudo e contra todos a troco de nada. Os caras brigam com todo mundo e tal, meu irmão, isso aqui tudo é capitalismo. Eu digo, meu irmão, quando tu sai daqui tu vai ver o que é o capitalismo, quando tu tiver tendo teu filho para sustentar. Não, já tem filhos, mas cadê ele? Você tá com a mãe dele aí, por qualquer canto aí. Pois é, cara. Alguém tem que dar comida do menino. Quando tu tá aqui na faculdade. Eu tinha um colega de faculdade, irmãos, que eu entrei na faculdade e ele já estava com 6 anos que estava lá. Quando eu terminei, depois de 4 anos e meio, ainda faltavam 4 anos para ele terminar. Eu digo, meu irmão, eu gosto desse ambiente aqui. Eu digo, eu sei. Pois é. Quando eu vi aquela moça, eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, a empresa quebrou. Nós saímos da igreja, meu pai arrumou outra mulher, nós ficamos com a nossa mãe, e aí nós estamos aqui agora vivendo. Minha mãe tem que vender cachorro quente aqui com os colegas da faculdade. Uma doença grave, meus irmãos, pode nos levar a conviver com gente que jamais imaginávamos. A Amsterdã fez um desafio para a gente orar essa semana pelo Bergson, e vamos fazer isso. Mas o Bergson nunca, em outra circunstância, visitaria o Instituto dos Cegos. Nunca. Talvez nunca tenha passado nem em frente. Uma situação financeira depressiva nos obriga a conviver com pessoas com as quais nós não estamos acostumados a conviver. Já imaginou, irmão, se você quebra hoje financeiramente e você tem que tirar o seu filho do Ali de Sá, do Farias Brito, do Batista, do 7 de setembro, do Cristo, tem que colocar o seu filho lá no Mariano Martins, no Henrique Jorge. Meus irmãos, o filho mais moço se agrega a uma pessoa que não fazia parte das suas intenções. E aqui mais uma manifestação do amor de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Gente é gente em qualquer lugar. E as situações adversas podem sim ser oportunidades de Deus de descobrirmos naqueles que nós reputávamos por indignos, por insensíveis, encontrar nessas pessoas amor e oportunidade.
Porque a única pessoa que amou aquele cara foi o dono da torcida. O criador de porcos foi para o filho mais moço até aquele momento. Sabe o que? A mesma coisa que aquele moço tinha sido para o seu irmão mais velho. Lembra que eu falei que o pai tinha 2 filhos? Um é você. Você que se acha